ótima tarde para todos vocês. Top News no ar. A partir de agora, fechamento do mercado junto comigo, Gabriel Monteiro, que daqui a pouquinho está chegando por aqui também. Mas para você que já está aqui nos acompanhando desde o período da manhã, está aqui acompanhando a programação da BMC News, eu quero deixar meu muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar aqui sempre com a gente. A sua audiência é muito importante para nós. E é claro, não esquece de deixar aquele like aqui na nossa programação, compartilhar a nossa programação. Isso é muito importante para nós, vai ajudar com que a gente consiga atingir a nossa meta de se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos. Já somos em número de visualizações, mas também queremos ser em número de inscritos e para isso a gente conta com você, a gente conta com a sua ajuda. Então, vamos lá, deixa eu trazer aqui para a gente já começar esse giro de mercado, começar aqui esse fechamento do mercado. Trazendo o meu telão do Profit da Nelogica. Quem estiver nos assistindo aí pelo Profit, aliás, né, já abre aí o monitor de mercado para conferir as altas e baixas. E o gráfico do Ibovespa, que, gente, hoje cai bem forte, 1,51% agora. 112.455 pontos é o que a gente tem de queda agora para o Ibovespa, que devolveu todos os ganhos que a gente acompanhou, por exemplo, praticamente dos dois últimos pregões positivos, né? Então, a gente tem essa queda agora de 1,5 no Ibovespa e no dólar futuro a gente segue aqui, olha, com alta de 1,76%, 1,77% agora, desculpa, 1,77 não, 0,77%, com a moeda americana cotada aqui. Olha só, deixa eu atualizar, trazer aqui o gráfico para a pontinha, que ele fugiu aqui, fechou. Agora sim a gente tem o índice Bovespa, aqui ó, índice Bovespa e dólar. Agora sim. 5,11 é como a gente tem a moeda americana. A alta agora é de 0,78% para a moeda americana. A gente segue, então, nesse patamar com a moeda americana voltando a ficar cotada acima dos R$ 5,10. Ontem tinha furado, hoje voltando aí, ficando 5,11. Nas altas e baixas, a gente tem aqui, ó, setor de frigoríficos caindo forte, inclusive BRF, olha só, 4,63%. Marfrig também cai 3,13%. Não só o setor de frigoríficos, mas o setor, né, as commodities, as estatais, as grandes big techs também no patamar negativo, a grande aversão ao risco dos investidores nessa sexta-feira, que também, né, coloca novamente, os investidores colocam novamente aí no radar essa questão fiscal. Isso tem pesado bastante nesse pregão de sexta-feira. Aí aqui, na ponta positiva, a Magazine Luiza sobe 5,34%. Nesse caso, a Magazine Luiza tem um certo... A Magalu acaba se favorecendo um pouco ali dessa questão de Americanas, nessa mudança, às vezes, de posição de alguns fundos e tudo mais. Isso acaba favorecendo um pouco. Por isso, a gente também tem acompanhado altas aí do papel de Magazine Luiza. Essa situação aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado internacional agora com ele? Seu Gabriel Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. É um prazer estar aqui novamente. Ontem não pude comparecer aqui ao nosso fechamento do mercado, melhor fechamento do mercado disponível para você, investidor que acompanha, claro, o mercado brasileiro e internacional. E já que a Débora levantou a bola das economias internacionais, gostaria de trazer primeiro um panorama para a Europa. A Europa na semana como um todo, enquanto o mercado brasileiro andou um pouco, até o mercado nos Estados Unidos deu algumas despontadas, tanto negativa quanto positivamente, uma oscilação bem interessante. A Europa não saiu do lugar. Praticamente todos os dias, de segunda até esta sexta-feira, nós tivemos pequenas variações para os principais índices do mercado europeu. O principal deles, DAX, está com 0,11% de oscilação positiva nesta sexta-feira. As operações já foram encerradas no comecinho da tarde, ali a 1h30 da tarde. Então, DAX fechando em 0,11% de forma positiva. E uma das maiores oscilações, inclusive, dos principais índices. Seguida aí de FTSE no Reino Unido, com 0,05% de oscilação positiva, CAC 40, 0,02% e o índice Eurostoxx, 0,1% de oscilação positiva. Basicamente em estabilidade, repetindo o movimento que foi enxergado nos outros dias. Nós tivemos, inclusive, nesta semana, alguns diretores do Banco Central Europeu, alguns entes ali que integram o Banco Central Europeu, alertando para a inflação ainda muito incerta na zona do euro. Inclusive, foram dados otimistas, dados que vieram abaixo das expectativas para a inflação, animaram o mercado internacional
para a Europa, que precificava ali um cenário muito pior do que nós estamos vendo, mas ainda com essas ressalvas do Banco Central Europeu. Eu retomo isso, eu reforço isso todas as vezes que apareço aqui no Top News, porque é um ponto de atenção para os investidores que estão olhando com um pouco mais de cuidado para a Europa. Já para os Estados Unidos, nós tivemos os dados do PCI divulgados e nós temos aqui um movimento que se intensificou ao longo do dia. Ali no meio da tarde a gente não tinha mais ou menos um movimento bem definido para as bolsas nos Estados Unidos. Continuamos sem muita movimentação, um índice apenas que está despontando, está ganhando bastante valor, que é Nasdaq 1,15% de alta neste momento. Claro, temos aí um pouco mais de uma hora até o fechamento do pregão, a gente pode devolver esses ganhos, mas 1,15% é um ganho interessante que nós não víamos no começo do dia. Então, ao longo do dia, Nasdaq foi ganhando tração, foi ganhando força. Isso não se repetiu para Dow Jones, 0,23%, oscilação em patamar positivo, mas de pouca intensidade, e S&P 500 0,48%. Para as principais commodities, aqui destaco o petróleo, porque está, claro, em patamar negativo. Nós temos 1,21% de queda para o barril de petróleo Brent, 86 dólares e 43 centavos de dólar negociado aqui o Brent, e o petróleo WTI, o barril WTI, 1,83% de queda abaixo dos 80 dólares, então 79 dólares e 53 centavos de dólar o barril WTI. Esse é o cenário internacional. Gostaria de destacar um posicionamento de um dos integrantes ali do FONC, do Conselho que decide a política monetária nos Estados Unidos, alertando para o seguinte, que o Fed deveria se abster de dar qualquer indicativo para as próximas reuniões. Lembrando, nós temos reunião de política monetária na próxima quarta-feira, reunião importante, primeira reunião do ano para os Estados Unidos, vai acontecer no mesmo dia da reunião aqui no Brasil, então temos a super quarta na próxima divulgação, lembrando, quarta-feira, semana bem cheia, a próxima semana. A gente está aqui falando da sexta, mas fiquem ligados aqui na BMC News para a próxima semana, que é uma semana bem importante. Alguns integrantes do Fed estão reforçando essa ideia de que os integrantes do Fed, eles devem se abster de dar qualquer indicativo para as próximas reuniões. Por quê? O cenário ainda é muito incerto. Não sabemos o que acontecerá com as commodities, não sabemos o que acontecerá com a economia norte-americana. Então, por não termos dados suficientes, eles acham melhor nessa próxima reunião, nessa coletiva de imprensa que acontecerá depois do anúncio da decisão e também na ata, não dar nenhum indicativo, claro, para a política monetária norte-americana nas próximas reuniões. Esse é o cenário internacional. Débora Oliveira chamou a atenção, claro, para ainda incerteza sobre as economias, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Perfeito, senhor Gabriel Monteiro. Vamos agora para o nosso giro de notícias, voltando aqui para o Brasil, falando sobre Americanas, com os estoques em queda, especialmente de alimentos e bebidas, em linhas de financiamento de bancos e fornecedores também muito reduzidas ou fechadas há mais de 10 dias. Se tornou fundamental montar alguma estrutura de crédito para a operação de Americanas. O varejo é um dos negócios mais dependentes desse fluxo porque ele financia os seus clientes. Pelo modelo no Brasil, redes vendem a prazo em longas parcelas, mas pagam fornecedores em períodos mais curtos, o que torna intensa a demanda por capital de giro. Quando esse sistema deixa de rodar, a operação fica comprometida. De acordo com o valor, os acionistas de referência da varejista já teriam sondado grupos de investidores e também bancos muito próximos a eles, não afetados pela atual crise. A ideia seria montar um fundo de crédito com os recebíveis da empresa. Hoje, cerca de 1,65 bilhão em dívida da rede Americanas com os bancos BTG, BV, Safra e Bradesco estão bloqueados em conta do processo de recuperação judicial. E os sindicatos farão um protesto em frente à sede administrativa da Americanas no centro do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, dia 3 de fevereiro, pela manhã. Além de representantes do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, o ato terá participação de entidades da categoria de todo o Brasil e de centrais sindicais nacionais.
A empresa, atualmente em recuperação judicial, tem 43 bilhões de reais em dívidas. Esta semana, 8 sindicatos nacionais ajuizaram na Justiça do Trabalho de Brasília ação civil pública contra Americanas e contra Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e também Marcel Teles, sócios da referência aí da empresa. Com data de 25 de janeiro, a ação corre na 8ª Vara de Trabalho de Brasília, em paralelo com a recuperação judicial já aceita pela Justiça do Rio de Janeiro e visa garantir os direitos de 44 mil trabalhadores da companhia. A ação também pede que o patrimônio pessoal dos acionistas de referência possa ser executado para o pagamento das dívidas trabalhistas, independentemente do processamento da recuperação judicial. Já existe quase 17 mil ações trabalhistas em curso contra empresas do Grupo Americanas, representando aí um valor total de R$1,5 bilhão de reais. E a Cielo disse que não vê impacto relevante dessa crise de Americanas sobre os seus resultados. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. O presidente da Cielo afirmou hoje que, apesar de ter a Americanas S.A. como cliente, a empresa não é credora da varejista, o que já restringe bastante o potencial impacto da recuperação judicial da companhia sobre os resultados da credenciadora. Ele destacou que, no segmento de grandes clientes, nenhuma empresa, de forma individual, responde mais de 0,9% do resultado, acrescentando que a Americanas não está entre os maiores clientes da Cielo. E o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações de PetroRio e 3R Petróleo, com recomendação de compra para as duas companhias. Os preços-alvos são de R$ 48,20 para a Prio e R$ 66,50 para a 3R. Para o banco, a 3R oferece uma recompensa atraente no futuro, com expectativa de maior aumento de produção em relação às rivais PetroRio e PetroRecôncavo. Quanto a PetroRio, o banco destaca boa produção em 2022, o que reduziu o risco de ramp-up na produção de ativos atuais e entretantes, como os campos de Albacora Leste e o Arru. Já o BB Investimentos reiterou a recomendação de compra para a SLC Agrícola e elevou o preço-alvo de R$ 60 para R$ 62. O banco vê espaço para que a empresa entregue crescimento de área plantada, além de contínuos investimentos em tecnologia que têm contribuído com ganhos de eficiência. E o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central divulgou há pouco uma nota de apoio ao Departamento da Autoridade Monetária envolvido no erro de compilação dos dados de fluxo cambial. A entidade atribui o erro ao esvaziamento dos quadros da autarquia e à defasagem salarial. Os dados são compilados e publicados por servidores da casa. No comunicado, o sindicato disse que entende que o processo acelerado de esvaziamento dos quadros da autarquia em relação à ausência de novos concursos e à desvalorização de seu corpo funcionarial diante de outras instituições estratégicas do Estado também contribui para a evasão de mão de obra altamente qualificada e cria um ambiente propício para a ocorrência de eventuais equívocos. O sindicato destacou ainda que são mais de 10 anos sem concurso público para o Banco Central e com remunerações defasadas e assimetrias injustificáveis, o que, segundo o sindicato, leva a piora significativa no clima organizacional, impactando diretamente na rotina. Bom, e o resultado primário do governo central foi superavitário em 4,4 bilhões em dezembro, em relação ao superávit de 13,8 bilhões no último mês de 2021. Segundo dados divulgados, claro, nessa sexta-feira pelo próprio Tesouro Nacional. No acumulado do ano, os ganhos das contas públicas somaram pouco mais de 54 bilhões em relação ao déficit de 35,06 bi que foram reportados aí em 2021. E olha só, a incerteza quanto ao efeito das sanções ocidentais contra as exportações da Rússia e a expectativa de recuperação da demanda da China podem fazer com que os preços do petróleo subam entre este ano
e o próximo ano, mesmo com o risco de desaceleração econômica em grandes economias mundiais, como a dos Estados Unidos e também a da Europa. A avaliação é do diretor executivo da Agência Internacional de Energia. Segundo ele, as sanções contra a Rússia podem diminuir a produção de petróleo no país em até 1 milhão de barris por dia. Com a China no outro lado recuperando a demanda, a pressão positiva nos preços poderia ser perturbadora, diz o diretor. Bom, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, confirmou nesta sexta-feira que será mantida a bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro de 2023. Com boas condições de geração no país, a bandeira verde, que não acrescenta custos às contas de energia dos consumidores, está em vigor desde abril de 2022. E é antes de falar com o nosso primeiro convidado do Dia com a Lidelara que eu quero trazer ele que faz o fechamento do mercado e da semana, junto com a gente aqui, né, Gabriel Monteiro? Toda sexta-feira, seu Marcos Saravalli, ele já está aqui. Seu Marcos Saravalli, alguns pontos. Temos Americanas aí, que eu acho que seria interessante a gente comentar um pouco essa expectativa de Cielo, que diz que nada vai mudar ali no resultado. E também essa novidade aí da ANEEL, mantendo a bandeira verde, ponto positivo para o setor? Bom, boa tarde a todos, o Gabriel, Débora, todos que estão nos acompanhando. Teve uma semana, e acho que a gente teve muita informação essa semana, mas tivemos também pouca informação vindo da China, que continua em feriado, voltando agora, e a gente tem a expectativa também em relação às nossas commodities, né? A gente ficou um pouco cego, vamos dizer assim, né, durante a semana, com falta de alguns indicadores que são realmente, tem essa colaboração da China, e a gente volta na semana que vem. Agora, o principal assunto lá fora, e essa semana, e também respingando nos mercados emergentes, foi dólar, né? Realmente o movimento do dólar se desvalorizando, né? Realmente impactando positivamente as moedas dos mercados emergentes, foi o cenário positivo. Então, nosso dólar vai querendo sustentar ali, nosso real se sustentando perto dos 5,10. Dentro de tudo isso, né? Ficando um pouquinho já de lado, mas muito importante também, Americanas. Eu discordo da opinião da Cielo. Eu acho que só da Cielo estar falando que não vai ter impacto, ela já está falando, sim, esse tema é importante para mim também, né? Então a gente viu outras ações que não têm, de certa forma, um relacionamento direto, né, com a ação, né, com a ação em bolsa, mas tem alguma relação operacional. Vamos pegar o caso aqui, por exemplo, da Positivo, que é uma empresa que a gente acompanha mais diretamente. É uma Positivo, uma parte relevante, né, importante da parte do varejo, né? Lembrando que a companhia tem corporativo, tem outros negócios, mas uma parte sim, né? Quem que vai absorver esse mercado, esse estoque, essas vendas da Americanas, né? Caso realmente a gente tenha esse processo se estendendo por muito tempo. Isso pode afetar outras companhias e automaticamente talvez a Cielo. Lógico, né? O impacto na Cielo talvez seja bem marginal, mas não quer dizer também que não tenha nenhum impacto. Só dela estar falando que não vai ter impacto, quer dizer que ela está preocupada com esse tema também. E por aqui, como você falou, terceira e última notícia, a notícia eu acho que traz um fôlego adicional para o comportamento da expectativa da inflação. Lembrando que o lado positivo, o copo meio cheio no Brasil e no mundo, é que as expectativas de inflação estão sendo revistas para baixo. Na maioria, mostrando que a inflação já chegou num pico e a gente pode começar a ceder. Mais uma belíssima notícia, né? Lembrando que a gente fala que Deus é brasileiro, né? Muita chuva nesse verão, nesse período de chuva, muita chuva, agradecendo aí. A gente deve ter mais um fôlego adicional para ajudar, pelo menos que a inflação não volte a piorar. Isso pode ser realmente uma boa notícia aí para a bandeira verde aí no setor. Então, mais uma boa notícia, a gente precisa acompanhar até o fechamento, famoso Águas de Março, né, Débora? Até o final, fevereiro, março, até que termina o período de chuva, mas a princípio vamos ter realmente essa boa notícia, né, que ajuda também inflação, né, que é ruim para todo mundo, juros, né, e consequentemente para os ativos, sobretudo os ativos de risco. Maravilha. Saravalli, agora explorando um pouco mais, eu gostaria de me atentar a esse tema da bandeira verde. Em 2021, nós vivemos uma crise hídrica. As companhias ali estavam operando com a bandeira vermelha, vermelha 2, então a gente tinha uma série de implicações de um segmento que é muito regulado, precisa dar autorização para subir os seus preços, e agora a gente operando na bandeira mais tranquila, bandeira verde, mantendo esse patamar dos preços. Até que ponto essa mudança das bandeiras ela
implica no funcionamento e na organização dessas companhias? Para quem investe em companhias elétricas, nas geradoras, nas distribuidoras, como que essa mudança nas bandeiras pode impactar, claro, tanto os lucros quanto a receita, quanto a operação dessas companhias? A gente tem uma notícia positiva, claro, para a inflação, mas essa notícia positiva ela se estende para essas companhias, é interessante para elas manter essa operação na bandeira verde. Como é que funciona essa dinâmica? O setor de energia ele é muito técnico, né? Ele é muito bem regulado, né? A gente acorda, a gente critica e lembra sempre de criticar o governo. Seja esse governo, o governo anterior, a gente sempre lembra de criticar. Só que a gente esquece também de elogiar, e é o trabalho muito bem feito das agências reguladoras, sobretudo na agência de regulação do setor elétrico aqui no Brasil. Ele é muito bem feito, muito técnico, e as companhias respeitam muito, né, essas características. Então é lógico que é uma sempre buscando com muita matemática, com software, enfim, com muita pesquisa, tentar trazer uma previsibilidade em relação ao período de chuvas, né, em relação aos reservatórios, quanto que eu vou ficar exposto, mercado livre, enfim, ficar exposto no curto prazo, longo prazo, realmente é toda essa matemática que os acionistas, as empresas precisam se preocupar, mas usualmente as empresas também não deixam tanta exposição assim, vamos dizer, ao risco, né, a oscilação de curto prazo. Então, essas projeções precisam ser feitas tanto para a semana que vem, para o mês que vem, mas também para os próximos 2, 3, 4, 5 anos. E essa é uma das preocupações que o investidor precisa ter, mas usualmente isso não afeta, né, esses movimentos de curtíssimo prazo, né, de excesso de chuva ou alguma escassez de chuva, não afeta drasticamente o curto prazo. O que é ruim, por exemplo, é o lado negativo, lógico, né? Principalmente quando a gente tem um período, né, de seca muito longo. Eu lembro que talvez, não 2011 como você falou, mas 2014, né, foi você falou 2011, né? 2021, desculpa, 2021, mais recente. Mas teve 2014, que aqui em São Paulo a gente passou por uma crise hídrica gigante e acabou afetando não só o setor aqui, a Sabesp, por exemplo, mas também o nosso fornecimento de água na região metropolitana, mas também o setor de energia como um todo. Então, esses períodos muito longos, né, e com realmente fora das bandas médias aí, isso acaba trazendo problema, principalmente quando a gente tem que reativar nossas térmicas, enfim, o custo acaba ficando muito alto. Mas momentos pontuais, né, de uma semana, um mês, todos eles são super ajustáveis, por isso que a gente não vê tanta volatilidade assim nos fluxos de caixa das companhias. Elas são usualmente previsíveis. Até um gráfico, eu não sei se na minha sessão hoje de gráficos, eu trouxe vários gráficos hoje, mas dois deles que falam um pouquinho sobre energia, mas até fazendo um paralelo, a gente está trazendo aqui um pouco para a Bolsa, né? A gente está no período de temporada de balanço, né, no Brasil e nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é a mesma coisa. As empresas que não têm nenhuma surpresa positiva, mas também não têm surpresa negativa, é o setor de utilities, né? O famoso setor, principalmente concentrado no setor de energia, né? Então essa é a característica dele. Mas as companhias correm, né, até por opção, tentam fazer essa gestão para correr um pouco mais de risco, para tentar um pouquinho mais de geração de caixa, caso realmente tenha alguma tendência excepcional no preço, né? Mas as companhias não deixam tanto assim o seu fluxo de energia, fluxo de caixa, tão exposto assim para o curto prazo, né? Então, essa é um risco para o setor, lógico, né? Mas as companhias realmente são muito previsíveis, né? Não correm tanto risco assim e é um setor super regulado, né? Também que não deixa as companhias geradoras, principalmente, ficarem tão expostas assim à incerteza de curto prazo, né? Maravilha. Perfeito. Vamos agora chamar aqui para o nosso papo a Ale de Lara, ele que é sócio-diretor da Pine Agronegócios, está aqui para poder bater um papo com a gente. Ale, sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigada por vir aqui no Fechamento do Mercado junto com a gente. Eu que agradeço, Débora. Obrigado pelo convite novamente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Sara Vale também. Boa tarde. Ale, deixa eu começar já trazendo uma dúvida do professor Alexandre Cabral. Ele, antes de sair daqui, né, ele perguntou o que vai estar no Top News. Ale, quero tirar uma dúvida com ele. Ele perguntou o seguinte, ele disse que está vendo o preço do gás na Europa agora está mais barato, na verdade, do que o que era antes da guerra. E, na verdade, na prática, o que a gente tem agora é o corte, pelo menos é o que é dito oficialmente, é o corte do fornecimento do gás russo para a Europa, né? Ou seja, a dúvida dele é, como que se tem menos gás para lá, e a gente sabe que a Europa não era ali autossuficiente, como que eles estão conseguindo ter gás mais barato nesse momento? Sim, muito boa pergunta e muito simples a explicação. Chama-se sazonalidade.
Todas as commodities, elas possuem sazonalidade. Commodities agrícolas por lado da oferta, commodities energéticas e metálicas pelo lado da demanda. Qual que é o período que mais se demanda gás natural? É o período do inverno, onde você tem um aumento do consumo de gás para aquecimento das casas. Só que esse estoque de gás natural, ele tem que ser formado antes do período do inverno. Ele não é formado durante o inverno. Então, quando começou a chegar próximo, a data próxima de esses estoques serem usados, os estoques europeus já estavam basicamente 100% preenchidos. Até houve uma redução na compra de gás natural nesse período. Agora que é o período de uso, há estoque na Europa para usar, então as compras sazonalmente reduzem bastante. E nós temos um fundo de gás natural por volta de março. Então, os preços podem continuar caindo ainda mais. Para ajudar, o clima também influencia muito nas cotações do gás natural. Quanto mais frio é o clima, mais gás eu demando para poder fazer o aquecimento da residência. E apesar de uma onda de frios muito forte em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, segunda quinzena de dezembro e o início do mês de janeiro foi mais quente ou menos frio do que se esperava, demandando menos gás natural. Então nós temos um consumo menor de gás natural agora, junto com uma sazonalidade de baixa. Quando que volta a subir? No finalzinho do primeiro semestre, início do segundo semestre, quando os estoques voltarão a ser formados para o consumo no final de ano. Maravilha. Ale Delara, trocar um pouquinho de assunto, aproveitar a sua expertise com commodities agrícolas, porque a gente viu uma semana bem conturbada para alguns ativos, inclusive a soja, que subiu muito, desceu muito, mas conseguiu se estabilizar ali num patamar acima dos 15 dólares a cotação. Então, um patamar interessante para o ativo, para a commodity agrícola. E muito se especula sobre como a recuperação ou não das lavouras lá na Argentina pode afetar esse preço. Então é justamente essa pergunta que eu gostaria de replicar a ti. O quanto de Argentina nós precisamos colocar na conta para descobrir o preço da commodity, para calcular o preço da commodity? O quanto essa recuperação ou não da Argentina pode fazer preço para a cotação da soja? Sim, Gabriel, a Argentina ela é muito relevante realmente no mercado de soja, não necessariamente pelo grão, mas pelo complexo de soja. A Argentina é o maior exportador global tanto de farelo quanto óleo de soja. Semana passada aconteceram chuvas na Argentina, principalmente no cinturão agrícola, ali no cinturão núcleo, que pega Buenos Aires, Os Pampas, Santa Fé, Entre Rios, pode subir até Formosa, ali na fronteira com o Paraguai. Só que as chuvas que vieram semana passada, estão acontecendo esta semana, ela vai no máximo estabilizar. Recuperar aquela quebra que deu, daquela escassez hídrica no passado, é muito difícil. E os números que estão vindo de lá, dos órgãos da Argentina, são muito ruins. A Bolsa de Rosário coloca uma produção estimada em 37,7 milhões de toneladas. A Bolsa de Cereais, 41 milhões de toneladas. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 45,5 milhões. Então, se nós formos fazer o ajuste em relação com as bolsas argentinas, há muita redução a ser feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A importância da Argentina, como eu disse, ela está no farelo de soja. Quanto menos soja ela tiver, menos farelo vai chegar no mercado. E aí os compradores, principalmente os europeus, que é quem mais compram farelo de soja, terão que recorrer a outras origens. Eles já compram no Brasil. Tradicionalmente nós exportamos muito farelo para a Espanha, para a Holanda, que faz a distribuição no mercado doméstico, e nos Estados Unidos. E agora vai começar uma competição de preços, quem tem o preço mais barato. Quando há uma competição por menos origens, já que a Argentina estaria com uma redução melhor, a tendência é que o preço acabe trabalhando em alta. E isso, se a demanda for para os Estados Unidos, é positivo para a Bolsa de Chicago, e se a demanda vier para o Brasil, é negativa para a Bolsa de Chicago, mas positiva para os prêmios de exportação aqui nos portos nossos. Agora, de qualquer maneira, vai haver uma oferta global menor devido à Argentina. Então, por isso que o preço acaba não caindo, o preço acaba sustentando na Bolsa de Chicago. Junto a isso, nós temos uma sazonalidade de alta, porque a entre-safra americana começa em maio, no início do plantio, e vai até julho, que é quando nós terminamos o mercado climático. A partir daí, nos encaminhamos para o amadurecimento das lavouras por lá e início da colheita. Então, os preços sobem sazonalmente, né? Não que vá acontecer, mas o comportamento sazonal é de alta agora até julho e depois ele volta a cair, atingindo o seu fundo em novembro, que é o vencimento da entrada da safra norte-americana.
Perfeito. Seu Marco Saravalli está aqui. Vamos lá, então, trazer ele para poder participar desse papo aqui também? Ale, muito boa tarde. Vou aproveitar e fazer minha consultoria aqui também. Né? Já pede o Pix, Ale. O Pix é do interior aqui, principalmente do interior de São Paulo. O Ale, a pergunta é, a gente vai entrar daqui a pouquinho no mês de fevereiro, e o mês de fevereiro um dos assuntos da política vai ser a tributação em cima dos combustíveis aqui no Brasil. Né? Você, como muito próximo aí no setor, você já tem a resposta assim, se o setor sucroalcooleiro está se preparando para manter realmente os impostos reduzidos, ou seja, vamos virar a chavinha para produzir mais açúcar, enfim, o que você tem falado com os produtores e o que eles estão se preparando para qual que é o cenário mais provável e se eles já estão sinalizando realmente uma tendência de maior produção de açúcar tendo esse cenário possível, né? Essa é uma pergunta bem complexa mesmo, e eu tenho que trazer um outro elemento para tentar encontrar uma resposta, ou pelo menos algum caminho, que é a Índia. Ninguém tem ideia se vai ter a redução, a manutenção da isenção do imposto ou se ele vai voltar. Então vamos tentar trabalhar nos dois cenários. Se houver essa manutenção pela isenção dos impostos, é negativo para o setor de etanol, para a produção do etanol. Porque se você tem um preço de gasolina mais baixo, pela paridade, pela arbitragem que o etanol tem que ter com a gasolina, ele também vai ter o preço mais baixo. Essa arbitragem se dá pelo rendimento do combustível, que é 70% do que rende a gasolina, rende o etanol. Por isso que há essa arbitragem de preço de 70%. Sempre que a gasolina cai, ela acaba empurrando o etanol. Se o etanol não cai, ele deixa de ser competitivo e tem uma venda menor. Se o imposto volta a incidir, o preço da gasolina aumenta, o etanol pode aumentar até essa arbitragem de 70%, então isso é favorável para a produção do etanol. Mas há uma outra conta que nós temos que fazer também, que é a arbitragem do preço do etanol negociado no Brasil com o preço do açúcar negociado em Nova York. E é aqui que entra a Índia. A Índia ela ultrapassou o Brasil no ano passado em produção de açúcar, questão de 1,5 milhão de toneladas a mais, mas esse ano o Brasil retoma a liderança. E nas exportações, nós somos líderes absolutos, mas a Índia é o segundo player e é um player gigante no mercado. Ano passado, eles exportaram 11 milhões de toneladas. Só que esse ano, a Índia teve problemas climáticos por lá e o governo só liberou uma cota de 6 milhões de toneladas, ou seja, 5 milhões a menos de oferta no mercado global de açúcar. Havia uma expectativa de o governo liberar uma segunda cota, em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas, mas pelos comentários que circulam aí nos noticiários, ele não tem esse espaço para liberar. Então, teríamos essa cota de 5 milhões a menos mesmo, que o Brasil poderia suprir. De qualquer maneira, são 5 milhões a menos de toneladas na oferta global, e isso tende a sustentar o preço de açúcar em alta. Hoje está subindo 1,5%, mesmo com a queda do petróleo, próximo a 21 centavos de dólar por libra-peso no vencimento março, que é o primeiro vencimento da entrada da safra brasileira. Ou seja, se o Brasil, vamos imaginar que os impostos voltem, a gasolina suba, o etanol tem uma arbitragem positiva para aumentar a produção, eu tenho menos açúcar, o preço do açúcar dispara, tanto no mercado físico quanto lá em Nova York. Se há uma manutenção na isenção dos impostos, o etanol deixa de ser competitivo, eu tenho menos produção de etanol, eu direciono a moagem da cana para o açúcar. Como eu tenho uma oferta menor globalmente, o preço sobe, mas não sobe tanto. Então eu posso ter uma queda menor quando começar a chegar a oferta brasileira. Então, ao que parece dentro dessa equação, o açúcar vai ter um ano mais favorável do que o etanol, a não ser que os impostos voltem a crescer e também se o petróleo voltar a subir, já que a sazonalidade dele é de alta, atingindo o seu pico no mês de julho, no verão e nas férias de verão do hemisfério norte, aí eu teria um cenário favorável para o etanol. Mas nesse momento, com os dados que temos, a gente deve ter uma produção menor de etanol e uma produção maior de açúcar, já que os preços tendem a ser melhores para o adoçante. Maravilha. Ale, a última pergunta que eu gostaria de fazer aqui, e até nesta sexta-feira, aproveitando o fim desta nossa semana, e nós nos aproximamos aqui do fim do feriado na China. Já tem gente chorando que vai voltar ao trabalho, tem gente voltando do interior que estava visitando a família. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte: nós ficamos uma semana
praticamente sem notícias da China. Agora nós devemos ver, claro, as notícias aparecerem, tanto sobre Covid quanto sobre desenvolvimento econômico, e também as companhias refazendo seus estoques depois desse feriado de praticamente uma semana, mais de 7 dias. Como que toda a junção desse movimento pode, claro, impactar o mercado de commodities como um todo? Qual que é o movimento esperado por vocês que estão sempre ligados com o mercado, operando esse mercado dia e noite, para commodities na próxima semana com o retorno da China? Aqui eu vou separar duas situações também, Gabriel, porque eu tenho uma expectativa que nós estamos às portas de uma mudança estrutural na maneira de se negociar commodities, com aumento da demanda e preços mais baixos sem aumento na oferta. É um contrassenso, mas eu explico já já. O mercado financeiro ele está muito animado com relação à reabertura da China. Quando nós olhamos para os dados econômicos da economia norte-americana, esse otimismo acaba se intensificando. Nós tivemos pedidos de bens duráveis mais do que o dobro do que o mercado esperava, o PIB cresceu mais do que o mercado esperava, pedidos de seguro-desemprego muito abaixo do que o mercado esperava, o PCI veio em linha com o que o mercado esperava, então aparentemente vai vir os 25 basis points na próxima reunião. E a abertura da China traz essa expectativa de maior demanda, o país acaba sendo uma espécie de locomotiva do mundo. Então o mercado financeiro realmente ele está muito animado. Tanto que nós vemos aí commodities ligados a ciclo econômico, como minério de ferro, cobre, até mesmo o petróleo subiu bastante esse ano. O cobre acumula uma alta de 11% só no mês de janeiro, mais de 30% desde o ano passado. Só que quando eu vou para o mercado físico, para a economia real, onde demandam-se esses produtos, eu vejo que os prêmios do mercado físico estão derretendo. O prêmio do cobre, por exemplo, da importação, ele caiu 80% desde outubro. Os fretes internacionais, tanto de contêineres quanto de commodities secas e líquidas, também estão derretendo. O BDI caiu 70% em 24 dias. O Baltic Dry Index é o principal indicador de fretes de commodities secas a granel. Então, realmente, eles derreteram bastante. E tem um detalhe, a China ela está comprando petróleo, e muito petróleo, mas ela mudou a origem. O maior vendedor de petróleo para a Rússia era a Arábia Saudita, e ela perdeu esse posto para a Rússia. E a Rússia está impossibilitada de negociar petróleo no futuro, petróleo futuro, ou seja, via de derivativo. Então ela está negociando no mercado físico, e essa conta não vai para o derivativo, vai só para a formação de preço. Então a China pega o benchmark, que é o Brent, e tira o prêmio de exportação, que da Rússia está lá embaixo, já que ela não tem para quem vender, a não ser China e Índia. Então a China está comprando petróleo, um petróleo muito barato, já que o diferencial do físico para a Bolsa está com um desconto muito grande da Rússia, e a Bolsa não está capturando esse movimento do físico. Então aumenta a demanda e o preço cai porque eu tenho menos consumo lá na Bolsa. E isso vai impactar nos diferenciais do mercado físico do Oriente Médio, por exemplo, que vão ter que reduzir os seus indicativos de venda para tentar atrair a China novamente. Então, a reabertura da China, olhando para o petróleo, pode fomentar o consumo, mas no mercado à vista de petróleo russo. Do milho, a mesma situação. A gente tem visto que a China quase não tem comprado milho nos Estados Unidos, está vendendo muito pouco cereal por lá. O Departamento de Agricultura já reduziu a demanda por exportação de milho dos Estados Unidos 2 vezes, já está em 48 milhões de toneladas versus 60 milhões do último ano, e a China tem comprado no Brasil agora e tem comprado na Ucrânia. Então ela pode aumentar as compras de milho e reduzir o preço na Bolsa de Chicago, porque a demanda está no Brasil e está na Ucrânia, e isso vai afetar o prêmio de exportação. Então a reabertura da China, ela está com um viés muito mais positivo do ponto de vista do mercado financeiro do que do mercado físico, do mercado da economia real das commodities. É um pouco de contrassenso, mas é uma dinâmica bem interessante de se estudar. Maravilha. Ale de Lara, sócio-diretor da Paine Agronegócio, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Agradeço imensamente pela conversa de hoje. Não, eu que agradeço, obrigado a todos e aguardo todo mundo no Primeira Hora do Agro na segunda-feira aqui na BMC também. Maravilha, muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu gostaria agora de chamar a todos para prestarem atenção no nosso intervalo comercial, mas depois do nosso pequeno intervalo nós temos Marcos Saravalho com seus gráficos desta semana e também muita conversa sobre o mercado financeiro, bancos, Ibovespa, dólar, tem tudo isso, claro, depois do nosso intervalo comercial.
PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Fala pessoal, voltamos aqui ao nosso Top News, fechamento da semana, e toda sexta-feira aqui que a gente tem por aqui, além do fechamento da semana, nosso momento gráfico, né? E não é análise gráfica, a gente sempre traz aqui 1, 2, 3, 4, 5 gráficos para fazer um resumo da semana, as últimas informações, principalmente que vão realmente mexer nos seus investimentos e assuntos que o mundo está falando, tá? Muitos desses aqui são exclusivos. Então lembra que a gente não tem o nome ainda desse nosso momento gráfico aqui, mas a gente já vai dar uma olhadinha, tá bom? Lembra sempre também de deixar o seu like, se inscrever no canal e dependendo do número de novos likes aí a gente vai soltar um gráfico a mais, 2, 3 gráficos a mais, tá bom? Então a gente vai sempre trazer aqui informações que o mundo está falando no momento de estratégia e de alocação. Então vamos já para o nosso gráfico aqui do dia que a gente preparou aqui para vocês, tá? Então, depois mandem sugestões de temas, de informações, mas muito importante para entender o que está acontecendo no mundo, né? Até o Ale falou, a gente tem falado muito, que o mundo está mais otimista nesse começo de 2023, né? Estados Unidos com alta, Bolsa Americana, Europa, para quem apostou na Europa já está ganhando muito dinheiro, China vindo super bem, ou seja, para quem tem feito essa diversificação internacional, está ganhando muito dinheiro, até mesmo do que o nosso Ibovespa. Nosso Ibovespa está positivo, está bem, mas lá fora está dando melhores lucros. Até para quem tem investimentos aí em multimercados, já vai ver que a diferença entre um multimercado ou outro nesse mês de janeiro, né, fecha já a semana que vem, e grande parte disso vai vir do exterior. O que está acontecendo? Esse gráfico aqui resume, mostrando aqui que realmente o medo de recessão, aqui é um gráfico do Bank of America Merrill Lynch, ele mostra que o medo de recessão, imagine ali que a gente tem dois indicadores, né? Primeiro, ele bate um pico, usualmente esse pico de medo de recessão, ele é associado ao low das bolsas, ao low do S&P 500. Então a gente teve aqui, por exemplo, abril de 2020, né? O que estava acontecendo ali, o pico, né, do coronavírus, ninguém entendia o que estava acontecendo, foi o pico em que as pessoas esperavam uma recessão. Dali para frente, o S&P 500 começou a andar. A gente teve novembro de 2022, o receio. Lembrando que, lógico que não é o mesmo momento, às vezes é um mês, 2 meses, enfim, mas esse gráfico ele costuma marcar o pico, né, ou na verdade o pico do pior momento, né, o low do S&P 500 e o pico do medo da aversão a risco. A gente consegue ver março de 2009, foi o mesmo cenário. Março de 2009, grande crise financeira mundial,
abril de 2020 e novembro de 2022. Então é importante entender que o medo de uma recessão muito forte global está ficando para trás e pode ter marcado o low do S&P 500. Tá? Vamos para o nosso segundo gráfico agora para a gente dar uma olhada quais são as informações que a gente tem por aqui. Basicamente, né, muita gente nos pergunta, aconteceu no Brasil e aconteceu no resto do mundo. Né? Os investidores ficaram muito longe de ações por um período, né, sobretudo aqui no Brasil, mas a gente consegue ver que o investidor ele volta globalmente a aumentar suas posições em equities. Está acontecendo nos Estados Unidos? Sim, mas está acontecendo na Europa, está acontecendo na China. Então a gente consegue ver aqui que são as entradas e saídas que a gente conversa aqui todos os dias aqui na BMC em termos de investimentos em ações aqui no Brasil. Esse é um investimento global em ações, né? Esses movimentos semanais. Tá? Então a gente consegue ver que esses dados recentes, a gente tem uma soma aí de quase 10 bilhões de dólares voltando para os investimentos de risco, o que associa muito com o gráfico anterior. Menor percepção de risco, né? O mundo vai entrar numa recessão ou mais fraca ou não vai ter recessão, vamos voltar a investir em equity, é o que a gente já começa a ver nesse mês de janeiro de 2023. Tá? Vamos para o nosso terceiro gráfico aqui, para a gente entender qual que é a evolução, né, do que a gente tem por aqui, para a gente começar a entender aqui. Vamos ver se a gente consegue o time nos ajudar em relação aos próximos gráficos para a gente vendo aqui. Lembrando, pessoal, a gente só vai ter mais 2 gráficos se a gente tiver todo mundo que está online aqui deixando o seu like no vídeo, também lembrando de se inscrever no canal. Temporada de balanço, né? Esse é um segundo catalisador que tem impulsionado as ações lá fora. Aqui a gente começou, deu uma acelerada, né? Hoje começou o Cielo, a gente começa mais forte a partir da semana que vem os resultados corporativos referentes ao último trimestre de 2022. Até o momento, esse gráfico aqui, ele resume até o dia, exatamente dia 23 de janeiro. Tá? Então, os últimos 2 dias não estão contabilizados nesse gráfico, mas a gente tem dentro do S&P 500 cerca de 71% das ações das companhias que entregaram resultados no S&P 500 até esse momento têm resultados acima das projeções. Ou seja, mostrando que talvez o pior tenha ficado para trás de fato e que a gente pode ter revisões para cima da receita, do EBITDA, da lucratividade, mostrando que o S&P 500 tem potencial de valorização. Como eu estava falando aqui para vocês anteriormente, a gente tem aqui o setor de utilities, por exemplo, 0%. Nenhuma surpresa. É o que acontece no Brasil. No Brasil a gente tem um alto índice de previsibilidade, né? Tirando aquele fator de curto prazo que a gente está discutindo aqui um pouco com o Gabriel, né? Mas a gente não tem surpresa, nem negativa, nem positiva. Mas a gente tem vários setores aqui surpreendendo, como o setor de saúde, o setor de construção civil, real estate de uma forma geral, materials, né? Todos eles com projeções, ou seja, todo o resultado que saiu aqui nesses 3 setores, 4 setores, os resultados vieram positivamente e vieram surpreendendo para cima das projeções dos analistas. Realmente os analistas estavam muito pessimistas e os números têm surpreendido positivamente até o dia 23 de janeiro, que é o contabilizado desse gráfico aqui, tá bom? Não tem os últimos dias contabilizados. E os últimos 2 gráficos que a gente tem aqui, né? Até como o Ale estava falando, pessoal, isso aqui é importante. A gente tem principalmente a Europa aqui se preparando, aquilo que eu falei para vocês, se preparando já para o próximo inverno, né? Já para o final desse ano de 2023, 2024. E a gente tem aqui os estoques, né, de energia na região. Talvez seja um dos maiores estoques aí das últimas décadas. Todos os países da região vêm se preparando, né? Então esse é um outro lado positivo. Marco, por que a Europa está tão bem, né? As ações estão subindo tanto. Eu nem sabia que eu tinha ações da Europa, estou ganhando tanto dinheiro. Esse é um gráfico aqui, a Europa veio se preparando, tá? A gente tem um gráfico aqui em linha azul de 2021-22 e os estoques de 2022-23, né? De energia, vamos dizer aqui com o nome de gas de uma forma geral, mas a gente tem realmente todos os países da região se preparando com um estoque, não só para o ano de 2023, mas principalmente para já o final do ano, que é o momento que tem muito consumo de energia. Tá? Então, realmente a gente começa a tirar preocupação em relação à inflação e começa a tirar preocupação muito em relação ao tema de energia na região na Europa. Tá? Acho que esse aqui, se não me falha a memória, acho que era o meu último gráfico. Lembrando, pessoal, mandem sugestões não só de nomes, mas também de temas que vocês queiram
ver por aqui na nossa sessão de gráficos toda sexta-feira. Eu vou estar por aqui por volta das 5 horas, 5 e meia, né? A gente vai apresentar esses gráficos aqui para você. Pelo menos 3, 4, 5 gráficos resumindo a macroeconomia global sempre atrelada aos nossos investimentos, tá bom? Lembre, deixando sugestões de nomes do quadro e também nomes de... deixa sempre também o seu like, tá bom? Eu acho que esse era o último gráfico, né? Se me falha a memória. Se tiver alguma outra informação, a gente passa para vocês. Lembrando também que esse tipo de informação de gráfico a gente manda também lá no Telegram da BMC News. Acompanhem por lá também, né? Informações totalmente gratuitas, abertas para todos, muita informação exclusivas também aqui da BMC News lá no Telegram. É isso aí, seu Marcos Saravalli. Muitíssimo obrigada, seu Marcos Saravalli, que volta na semana que vem, inclusive, né? Na sexta-feira que vem, hoje ele vai sair um pouquinho mais cedo. Então, semana que vem ele está aqui para poder fazer novamente o fechamento da semana do mercado aqui, com mais gráficos, com mais informações aqui, tudo bonitinho. Mas aí a gente vai seguindo por aqui, porque ainda tem muita coisa na nossa programação, ainda tem entrevista, ainda tem mercado. Deixa eu só atualizar vocês aqui antes da gente ir para a nossa entrevista com o nosso próximo entrevistado. Olha só, dólar futuro alta de 0,73% agora, R$ 5,11, permanece assim a moeda americana. E no Ibovespa, uma queda de 1,59%, moeda americana aos 112.364 pontos. Queda generalizada, o investidor com maior aversão ao risco, questões fiscais entrando nessa conta novamente, e tudo isso tem pesado um pouco aí nessa conta do índice Bovespa nesse pregão de sexta-feira, né, Gabriel? Exatamente, para os índices internacionais agora, Débora, trazendo esse girinho aqui no meio do nosso programa, nós continuamos com um cenário deveras parecido, 0,48% de alta de Dow Jones, 0,67% de alta para S&P 500 e Nasdaq despontando na frente e ganhando um pouco mais de tração, de força ao longo do dia, 1,36% de alta neste momento, Débora. Então, o mercado internacional aqui já desenhando um movimento bem definido aqui para esse finalzinho de programa, de pregão. Nós temos apenas mais 1 hora exatamente cravado, 1 hora e 1 minutinho para não falar que a gente está cravado, mas daqui 1 hora a gente vai, claro, atualizar novamente o mercado norte-americano. Se tiver algum grande destaque, a gente traz uma informação um pouquinho antes aqui para falar que alguma coisa mudou. É isso aí. Bom, a gente vai bater um papo agora com o Antônio Samad, ele que é fundador e CEO da Axia Investing, já está aqui para conversar com a gente. Antônio, seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos assistem também da BMC News. Maravilha. Antônio, vamos falar um pouquinho sobre esse setor bancário. A gente teve hoje o Citi, até trouxe essa notícia aqui logo mais cedo, falando que não está preocupado com impactos aí de Americanas, dizendo que isso realmente não vai fazer nenhum preço, não vai fazer diferença no resultado, né, da Cielo. Bom, em contrapartida, a gente viu bancões aí já sofrendo bastante nos últimos dias, justamente por estar envolvido na história, ser credor, baita prejuízo e todo esse imbróglio que a gente já vem acompanhando. Qual que é a tua visão do setor bancário nesse caso de Americanas? Olha, Débora, de fato, né, o acontecimento em si, lojas americanas, já traz para o mercado como um todo, não só para o setor bancário, mas para o mercado como um todo, uma sensação de você não ter certeza de fato de qual é o verdadeiro cenário, o que vem acontecendo. Você vê, você pega uma empresa do porte de Americanas, né, com a solidez do grupo principalmente, né, dos seus sócios milionários aí, pessoas de destaque de fato no nosso mercado, e simplesmente aparece um barata-voa do dia para a noite de 20 bilhões de reais aí no balanço deles. Então, obviamente, boa parte disso, dos credores envolvidos aí, são os grandes bancos. Eu acredito sim, tá, que isso deve vir provisionado nos próximos balanços, a gente deve ver isso. Então, semana que vem a gente tem começo aí da temporada de balanços, né? Santander vem puxando a fila, mas os bancos em geral vão sentir um pouco sim, e isso acaba contaminando o mercado como um todo, né? O crédito, você acaba não tendo mais segurança na avaliação, né, de concessão de crédito, inclusive. Isso traz, de fato, um cenário bem negativo para esse setor aí, né? Maravilha. Antônio, inclusive, nós vimos um movimento interessante na última semana, principalmente nas últimas 2 semanas, desde esse anúncio, desde esse grande anúncio de lojas americanas, que foi uma alta significativa nas ações de Banco do Brasil, enquanto todo o outro segmento estava caindo.
Tem alguns analistas apontando que esse fluxo pode estar saindo dessas instituições que estão um pouco mais envolvidas com o caso Americanas e indo para Banco do Brasil. O fato é que hoje nós temos um dia negativo para Banco do Brasil, como todas as outras grandes companhias do nosso Ibovespa. É tempo desse fluxo retornar aos grandes bancos, conforme o tempo vai passando, a gente deve ver novamente aí Banco do Brasil perdendo um pouco mais de força e esse capital se espalhando entre o setor. Como que está a sua visão? Ou esse ganho de valor de Banco do Brasil a gente pode atribuir justamente a um ânimo com o Brasil, um ânimo com nossa Bolsa de Valores e uma reprecificação, claro, de um ativo que historicamente é muito descontado? Sim, eu acho que é um pouco dos dois, né? Nem um fator exclusivo, nem o outro. O Banco do Brasil, como você acabou de colocar muito bem, ele tem um custo embutido nele, aí, um custo de risco país, que principalmente num cenário que a gente vinha já, um cenário eleitoral do ano passado, totalmente polarizado, uma troca de governo, né? Uma certa dúvida, de fato, aquela demora no tempo de indicação de ministério e tal, isso tudo fez com que o Banco do Brasil depreciasse ainda mais do que estava, né? Esse caso agora, esse fator bancos americanos é ótimo, né? Lojas americanas, de fato o Banco do Brasil sai um pouco mais incólume dessa história toda, né? Ela não tem exposição, ou muito pouca, se tiver alguma coisa, né? Que eu saiba até, acho que não tem, mas os outros bancos privados, aí, os bancões os maiores, estão mais envolvidos nesse processo, então foi meio que natural uma migração aí dos bancos realmente que tinham um envolvimento maior nesse fato que foi realmente bem pesado, né, que pegou todo o mercado de surpresa, para o Banco do Brasil, que estava muito descontado. Mas eu acredito ainda, com o passar do tempo, né, o mercado vai absorver essa história e a tendência é diluir de volta, né, o pessoal até realizar um pouquinho em Banco do Brasil, que tem sofrido bastante, enquanto os grandes bancos privados sofreram bastante com esse episódio. Então, na minha opinião, isso vai acabar diluindo, a gente vai ter uma realizaçãozinha, talvez um pouquinho mais forte em Banco do Brasil, porque puxou mais, e esse valor migrando de volta para os grandes bancos privados. A expectativa, né, eu até aconselharia ninguém fazer nada até sair os resultados dos bancos, que começam a partir da semana que vem, dia 2, né, com o Santander, e aí os demais para a gente ter uma visão um pouco mais clara. Mas eu acredito que esse caminho de volta é natural, tá? Perfeito. Antônio, inclusive, você mencionou os resultados de bancos que começam na próxima semana. Semana agitada vai ser a próxima. A gente tem super quarta, tem bastante balanço a ser divulgado aqui para o Brasil. Então, uma semana cheia de assuntos para a gente discutir. Nos Estados Unidos, nós vimos alguns movimentos meio parecidos para as instituições bancárias nesse começo de 2023. Claro, são os resultados do quarto trimestre, ainda mais são os primeiros resultados divulgados no ano de 2023. As instituições norte-americanas estavam aumentando as suas provisões para aqueles créditos ali mais arriscados, aqueles créditos com um pouco mais de risco no seu portfólio. Você acha que esse movimento ele deve ser importado aqui para o Brasil? A gente deve ver algo parecido acontecendo com as principais instituições, até por conta, claro, desse caso de Americanas, alguma coisa acontecendo ou algum apontamento nesses releases, nessas apresentações de resultados? Ou, por exemplo, um guidance para o ano de 2023 deve ser a moda entre todas as instituições financeiras? Como que você olha para esses bancos, para esses resultados, para essa temporada de resultados, a primeira temporada do ano de 2023? Eu acredito que realmente o crédito ele tende a ser um pouco mais escasso e custar um pouco mais caro, né? A gente ainda está no movimento aí de taxa de juros muito alta no mundo inteiro, e o dinheiro, quando fica mais escasso, ele começa a ficar também mais seletivo. Então, pelo cenário atual aí, essa situação específica de lojas americanas, não é o que vai fazer preço em todo o crédito, mas é um red flag aí que se acende, né, com base. Como será que está a saúde financeira de todas as outras empresas do setor de varejo como um todo? E os outros setores também, porque pega muito mal, né? Se a gente parar para observar um buraco desse tamanho, numa empresa desse porte, com uma auditoria externa envolvida, como é que o analista de crédito, por exemplo, de um banco hoje, né, que ele depende realmente de ver essas informações e acreditar que essa informação é o mais transparente possível, como é que ele vai precificar esse crédito se ele não tiver uma certeza de fato do que o que ele está olhando ali naquele balanço é realmente a cópia fiel da realidade da empresa? Então isso acaba contaminando. Eu imagino que a provisão
para devedores duvidosos aí deve vir um pouco maior. O crédito vai ficar, infelizmente, um pouco mais seletivo, porque não é simplesmente as lojas americanas, né? Toda a cadeia de varejo aí que fornece para lojas americanas, fornece também para outros varejistas, acaba tendo uma dificuldade de honrar seus compromissos por conta também de não receber do lado de cada de lojas americanas que está em RJ. Enfim, isso acaba realmente contaminando o setor de crédito como um todo. É muito ruim, principalmente no cenário atual de taxa de juros alta, onde a gente precisaria de um pouco mais de gás dos bancos, né, de crédito, para poder dar uma melhorada na nossa economia. Mas, infelizmente, o evento está aí. Eu acho que agora é absorver os resultados dele e esperar o tempo, dar tempo ao tempo, né? Uma hora isso vai se acomodar e o crédito volta. Mas na minha opinião, a gente ainda vai sofrer um pouquinho com essa escassez de crédito por conta um pouco também desse evento de lojas americanas. E quanto aos bancos de investimento, Antônio, a gente sabe que o ano passado foi um ano já ruim, né? Existia uma expectativa de ter uma melhora nesse ano, mas diante desse cenário, você acredita que isso pode impactar ou mudar alguma coisa, né, do que a gente viu ou possa ver novamente acontecer dos bancos de investimento, que aconteceu no ano passado agora de novo? Sim. Os bancos de investimento até um pouco menos, são um pouco menos dependentes do crédito, mas por outro lado também eles concedem muito crédito privado para os seus investidores, inclusive. E a gente vê o setor de crédito privado aí ser impactado também fortemente, né? A tal da renda fixa, né, que em tese não deveria variar negativamente por conta de todos esses títulos privados aí de debêntures de lojas americanas que faziam parte aí de alguns fundos dos grandes bancos de investimento, inclusive, também sofreram um pouco. Então, acredito que o cenário ele deve se acalmar, talvez, de meados desse ano de 2023 em diante, quando a gente talvez tenha uma perspectiva aí de diminuição de taxa de juros. Enquanto a taxa de juros permanecer alta, os bancos de investimento, eu acredito também que vão sofrer um pouquinho mais. Aqui só para a gente falar, sei que você olha também um pouco para a Petrobras, Antônio, a gente teve essa mudança agora essa semana, já agora o Jean Paul Prats assumindo, foi uma escolha ali por unanimidade. O mercado não respondeu tão positivamente quando, né, teve a oficialização do nome, apesar de, né, já aparentemente ter feito o preço ali, mas a gente viu uma queda forte, né, depois da oficialização do nome. A gente tem muita dúvida, claro, do que vem pela frente com o Jean Paul Prats. Existe muita dúvida também sobre as mudanças, de que forma serão, de que forma acontecerão. Eu queria entender, do teu ponto de vista, se mudou alguma coisa no teu cenário para a Petrobras com essa mudança? Sim, alguma coisa sempre muda, né? Eu lembro que desde o ano passado a gente já teve algumas conversas aqui na BMC, inclusive, sobre a perspectiva de mudança de governo, e isso traz um pouco de ruído para a companhia, né? Mas com tudo isso, apesar de não ser o cenário ideal, né? A gente tem uma indicação política, ele renunciou ao cargo de senador, né? Para assumir a presidência da Petrobras. Não é tão técnico quanto o presidente que a gente gostaria que a empresa tivesse, né? Então, realmente, isso causa ruído no mercado, mas é bom a gente sempre ressaltar, tá, Débora, que a Petrobras de hoje não é aquela Petrobras de muitos anos atrás do governo PT, né? Onde a gente teve escândalo de petrolão e tal, e, de fato, a empresa beirou aí seus maiores níveis de endividamento da história. Então, hoje a gente tem um nível de governança e transparência muito maior do que a gente tinha no passado. Obviamente, isso causa um certo ruído, né? Não é o melhor dos mundos para a empresa, mas não chega nem perto daquele cenário pavoroso que a gente teve nos outros mandatos de governo PT lá do passado, tá? Eu acho que realmente não é legal, mas não assusta tanto quanto assustou no passado. Perfeito. Antônio, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, é sempre muito importante para nós, né? Claro, ter especialistas, pessoas que realmente, né, entendem, têm toda a autoridade aí sobre o assunto. Espero contar com você sempre aqui mais vezes na nossa programação aqui na BMC News, principalmente também aqui nesse horário do fechamento do mercado. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Claro, eu que agradeço, é sempre um prazer poder compartilhar um pouco aí das nossas ideias junto com o pessoal e com toda a audiência de vocês. Um abraço e bom fim de semana a todos. Obrigada, tchau, tchau. É isso aí, esse foi o Antônio Samadi, fundador e CEO da Axia Invest, né? Então a gente ainda tem muita coisa para poder rolar por aqui, a gente ainda tem análise gráfica, a gente ainda tem mais notícias aqui de mercado, mas a gente antes vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente traz mais aqui para você, não sai daí.
PMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta e vamos lá, gente. Eu tava vendo vocês comentando aqui no chat para atualizar, dar um F5 no gráfico, que o dólar tava caindo, mas não tá não, hein, gente? Aliás, o dólar à vista fechou em alta e no dólar futuro a gente continua também, olha só, com uma alta, agora 0,62%. Moeda americana ainda no 5,21, mas no 5,11. Segue assim, tá? Ó, no Ibovespa a gente tem uma queda de 1,45%, mas segurando ali os 112 mil pontos, 112.516 pontos. E você tem o setor bancário aí na mão, né, Gabriel? Exatamente. Débora Oliveira, como se mencionava, é a galera pedindo para atualizar. Mais atualizado que a gente, nem a Bolsa Americana, que tem a galera que deixa o sistema aberto lá e trava todas as negociações, dá um problema danado. Então, atualização em tempo real aqui sobre todos os ativos do nosso mercado brasileiro. Eu tô com o setor bancário aberto por aqui, já que a gente estava mencionando esse segmento com o João há pouco. O segmento nesta semana está sofrendo bastante, viu, Débora Oliveira? Se a gente tinha alguns ativos que na semana passada estavam bem descontados, nós aumentamos essa queda, uma queda bem forte aqui para a semana como um todo. O principal destaque aqui, BBDC4, Bradesco, 6,54% de queda, um dos bancos mais expostos, lembremos, ao caso Americanas. Nós também temos Itaú, 4,48%, faz bastante preço no nosso índice acionário, no nosso índice do Ibovespa. Então Itaú bem relevante, 4,52%. Itaúsa, que é a holding do Itaú, 2,78% de queda. A gente coloca aqui no setor bancário, mas na verdade é uma grande administradora de companhias. Nós temos BBDC3 aqui um pouco menor a variação semanal, 4,04%. Nós temos Santander com SAMB3 aqui 2,03%, SAMB4 0,63%. Então é uma diferença bem interessante aqui para a SAMB3 e para a SAMB4. A Unity está 0,42%. Claro, somando essas duas variações e a variação natural de mercado. BPAC, BTG aqui Pactual cai um pouquinho, mas bem menos do que na semana passada. Agora BPAC 3, 5,11% de queda. Já do lado positivo nós temos Banco BMG, 5,77% de alta. Então nós temos um banco aqui se destacando, mais conhecido pelo crédito consignado. Aqui as operações de BMG, essa carteira bem extensa de crédito consignado, 5,77%. Banco Pan, um banco totalmente digital, 3,14%. E Banco do Brasil, que despontava entre as maiores variações positivas da semana passada, hoje ganha um pouquinho de valor nesse agregado semanal, claro, muito por conta dessa forte queda do dia de hoje. Senão a gente ia ver o Banco do Brasil ativo de BB, AS3,
com um pouco mais de variação positiva, 0,62%. Então, bem ali próximo do 0 a 0, mas somando toda a variação dessas 3 primeiras semanas do ano, nós temos mais de 15% de variação positiva. E Ibov ainda nos 112.496 pontos, perdendo valor durante todo esse pregão. Eu adoro esse ponto fixo, Débora, que eu pareço um segurança de balada. Então, ainda mais com esse terno aqui, o terno preto, ponto fixo, estou vestido para a sexta-feira, viu? Pronto para sextar, né, Gabriel? Pronto para Parece segurança de balada esse Gabriel, não sei não. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos para mais giro de mercado, gente. Vamos falar agora sobre o visto oficial do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora já está prestes a expirar. E com isso, Jair Bolsonaro deu entrada em um processo de mudança de visto que lhe permite ficar mais tempo nos Estados Unidos, segundo o jornal O Globo. Integrantes, inclusive, do governo Lula receberam informações de que Bolsonaro entrou no país com visto diplomático, que vence no dia 30 de janeiro, e que ele deve fazer a substituição pelo de turista, que dura 90 dias. Com o documento, Bolsonaro poderia ficar por pelo menos mais 3 meses no país. De acordo com o jornal Metrópolis, o Bolsonaro informou para o dono da casa onde ele está hospedado, o lutador José Aldo, que decidiu estender a sua permanência do local por pelo menos até o fim de fevereiro. Quem não quer esticar as férias, né, Débora Oliveira? Mas, claro, tudo tem um fim, infelizmente. As férias não fogem dessa máxima da nossa vida. E a presidente do Peru pediu hoje ao Congresso que aprove a antecipação das eleições presidenciais para dezembro de 2023, que já haviam sido, claro, antecipadas para abril de 2024, com a saída para a grave crise para o país aí que ele vive, segundo a AFP. O Peru é palco há 7 semanas de manifestações pedindo a renúncia da presidente que assumiu o cargo após a destituição e prisão de Pedro Castillo em 7 de dezembro por ter tentado dissolver o parlamento e governar por decreto. Segundo o último balanço oficial, as mobilizações já causaram 56 mortes. E a Goodyear vai cortar 500 empregos, gente. Assim como as outras empresas que estão realizando demissões em massa lá nos Estados Unidos. No comunicado, a companhia disse que precisa cortar custos por causa da queda de demanda e do aumento da inflação de matérias-primas. As reduções terão como alvo os funcionários assalariados, representando cerca de 5% desses cargos em toda a empresa. De acordo com o CEO, os resultados do 4º trimestre caíram abaixo das expectativas da empresa devido ao cenário significativamente mais fraco, principalmente na Europa. A demanda por pneus caiu cerca de 12% durante o período na região da Europa, Oriente Médio e também na África. O Conselho da União Europeia decidiu prorrogar as sanções à Rússia até 31 de julho deste ano, devido à continuidade do conflito com a Ucrânia, que completará um ano em 24 de fevereiro, segundo a agência Estado. No mesmo dia em que o Japão anuncia medidas restritivas econômicas contra a Rússia, pela mesma razão, a União Europeia afirma que, assim como o governo japonês, aplicará restrições individuais a pessoas físicas e jurídicas que tenham sido envolvidas na anexação da Crimeia e da cidade de Sevastopol. Bom, antes da gente continuar por aqui, deixa eu só dar um recadinho para vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Vocês já estão aí seguindo a BMC News em todas as nossas redes? Vocês já estão lá no Instagram da BMC News, curtindo a nossa publicação, dando a curtida, também compartilhando, né? E também, claro, aqui no YouTube. Confere aí se você está inscrito no nosso canal, dá uma conferida, porque a gente tem a informação aqui no nosso Analytics que boa parte das pessoas que nos assistem aqui, geralmente elas não estão inscritas, a maioria delas não estão inscritas no nosso canal. Então, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe a nossa programação, mantenha-se sempre aí muito bem informado e, claro, interagindo com a gente aqui, né, no nosso chat. A gente sabe que é muito, aliás, a gente valoriza muito essa interação, isso é muito importante aqui para nós. Eu sempre que estou aqui, às vezes eu dou uma olhada aqui para poder ver, né, o que vocês estão falando, estão interagindo, às vezes vocês dão a dica de alguma coisa que eu já procuro aqui para poder a gente seguir, as perguntas, as dúvidas, bom, é sempre muito importante tudo isso
Então, a gente conta sempre aí com a audiência de todos vocês. Faz muita diferença, né, Gabriel? Exatamente. Faz diferença também ver essa interação no nosso chat. Tem bastante gente por aqui. Matheus, tem a Vida de Nina, que está sempre na nossa programação, pedindo para a gente falar de Americanas. A gente tem falado bastante de Americanas nos últimos dias, né, Débora? Tem o Helder sempre por aqui, o Regis Andrade, o Daniel Bruno Seron também por aqui, perguntando se eu faço freelance de segurança. Então, se tiverem qualquer indicação aí, claro, podemos aceitar, dependendo do salário, a gente faz qualquer coisa, a gente topa qualquer aventura, né, Débora? Por falar em Americanas, inclusive, ó, tem uma notícia aqui, estavam pedindo para a gente falar de Americanas. Olha, os fornecedores, especialmente de médio e grande porte, com faturamento acima de 20 milhões de reais, já começaram a acionar seguradoras para cobrir as despesas com Americanas. Eles contam com o seguro de crédito comercial, que é um produto que protege, né, os possíveis calotes de varejistas. Uma das principais empresas do setor, a Allianz Trade, estima que o valor coberto pelos seguros de crédito junto aos fornecedores da Americanas gira em torno de 2 bilhões a 3 bilhões de reais, envolvendo a própria Allianz e também outras grandes empresas do setor. A varejista deve, no total, mais de 41 bilhões, como você já sabe, a gente sempre, né, traz aqui na nossa programação, 7.967 credores é a lista e o tamanho da lista de credores da Americanas. O próprio diretor de crédito da Allianz Trade disse que o deferimento da recuperação judicial permite que o seguro seja acionado. Vai ser um ano não interessante para as seguradoras então, né, Gabriel? Não, exatamente. E agora a gente vai começar a caçar naquela lista de mais de 8 mil credores, quase 8 mil credores, né? De Americanas. Vai ter gente de tudo quanto é lado, investidores de pessoa física, investidores internacionais que já estão se juntando para processar Americanas. Inclusive, Americanas recentemente pediu recuperação judicial também nos Estados Unidos. Então a gente tem toda essa movimentação dos investidores e dos credores internacionais para também ter voz na discussão ali da recuperação judicial de Americanas. Nós temos, claro, as companhias que prestam serviços ao varejo, como é o caso de Allianz e também como é o caso, por exemplo, de Cielo, que diz não ser impactada de nenhuma forma ou de forma significativa por toda a crise de Americanas, mas como o Marcos Saravalli bem lembrava aqui no início do nosso programa, se não fosse impactada, nem aparecia para falar nada, nem emitia um comunicado, nem emitia ali nada ao mercado dizendo que não teria problemas. Então, claro, de certa forma, essa crise ela vai pegar todo mundo, todos os fornecedores. A gente falava muito bem aqui sobre Apple, falávamos sobre Positivo, que tem, claro, um valor a receber de Americanas, terá de discutir isso na justiça para receber esse valor novamente. A gente tem Americanas tendo de buscar crédito um pouco mais caro no mercado e pode ser uma oportunidade, inclusive, para quem gosta daqueles fundos de investimento ultra estressados, com ativos de alto risco, chamados high yield, aquele que gerou aquela grande crise nos Estados Unidos. Então, aqueles fundos de high yield que pagam o preço, que pagam esse custo, esse risco para emprestar dinheiro a quem está muito endividado ou quem está em recuperação judicial. Claro, existe esse lado ruim, mas há grandes oportunidades para explorar também essa crise de Americanas com outras companhias do mesmo segmento, com algum player que pode despontar, ganhar um pouco de market share, ganhar espaço no mercado, com esses fundos que vão agora emprestar dinheiro a Americanas, claro. Tem gente que sai perdendo, tem gente que sai ganhando. O importante é identificar qual será esse impacto e para isso a gente precisa de tempo, a gente precisa respirar, identificar quanto que custa cada um desses intervalos, quanto que custa cada uma dessas aplicações. A Allianz veio recentemente falando que tinha esse crédito, mas não sabia quanto, e agora a gente tem o valor oficial de alguns dos fornecedores, de alguns dos credores e alguns dos prestadores de serviços para Americanas, claro. Respiremos, investidores, calma, e quem está gostando de apostar aí na Americanas, tradear esses ativos de Americanas, por favor, fiquem à vontade, se divirtam. O ponto é que não está mais no Ibovespa e para o longo prazo a gente vai ter que esperar bastante para fazer sentido. Exatamente isso. Ô Gabriel, o Regis está aqui dizendo no nosso chat que nós somos a melhor dupla da BMC. Olha só, aí eu fico encabulado. Ah, meu Deus do céu. É porque você não viu a dancinha dele aqui nos intervalos, viu, o Regis? Mas eu postei lá no meu Instagram. Você já postou já, Débora? É lógico que eu postei. Você acha que eu perco essas coisas? Não. Aqui é informação rápida e o post também, né? A rede social começou. Flagrei e já postei ele em ritmo de sexta-feira aqui, tá? A gente tá dancinha feliz, né? do seu Gabriel Monteiro, tá lá.
Vamos agora para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente tem análise técnica por aqui ainda hoje. Vamos entender aí, vamos ver esse fechamento semanal, como é que ficam aí as altas e baixas, né, da semana. É o Ricardo Tominaga que vai estar por aqui daqui a pouquinho, então não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Maravilha, já tivemos a participação de alguns gráficos aqui, Débora Oliveira, na nossa programação no dia de hoje. O Marcos Saravalli trouxe ali algumas análises, mas não, claro, não tivemos nenhum grafista, nenhum analista gráfico, analista técnico, e é para isso que eu gostaria de convidar agora ao nosso programa Ricardo Tominaga, analista de equities. Então, por favor, fique à vontade, é um prazer tê-lo por aqui, Ricardo. Muito obrigado por atender o nosso convite, por participar aqui do nosso fechamento de mercado de hoje. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Débora, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde. Maravilha, boa tarde, Ricardo. Ricardo, nós tivemos hoje, a gente está se aproximando aqui do fechamento, falta 30 minutinhos e o Ibovespa continua caindo bem forte, mais de 1%, 1,4%. Segundo a última atualização, claro, pode ter mudado alguma coisa nos últimos 5 minutos que eu vi, 1,5% neste momento. E o Ibovespa caindo depois de uma forte alta nesse início de ano. Como está a sua expectativa para o nosso principal índice acionário da Bolsa de Valores? Há alguma mudança nesse movimento que o Ibov vem fazendo nos últimos dias? A gente chegou a fechar, inclusive, acima dos 114 mil pontos ainda nesta semana e agora 112.445. Como que está a sua visão para o Ibov? Avaliando sob uma perspectiva de mais longo prazo, né, o ativo, o Ibov especificamente, ele está dentro de uma faixa de negociação que compreende entre o topo histórico, né, na região um pouquinho acima dos 120 mil pontos, até a região dos 97 mil pontos, e gravitando nesse meio, entre essas zonas de suporte e resistência. Quando eu me refiro a suporte, é a zona abaixo do preço, né, que delimita a banda inferior, e resistência é a zona de preço acima do preço negociado atualmente, em que acaba eventualmente segurando um movimento de alta. Então, dentro dessa faixa de negociação, né, digamos assim, o ativo fica literalmente sem tendência, né? Movimentos de alta ou de baixa, eles tendem a ser mais pontuais, digamos assim, não faz parte de uma tendência nem de alta nem de baixa. Enfim, então, sob a minha leitura é de que o mercado está numa fase de indecisão, né, por assim dizer. Certíssimo. Se você quiser depois compartilhar, inclusive, seu gráfico aqui com a gente para poder ir mostrando suas análises também, fica à vontade, por favor. Não se intimide, fica à vontade. Mas antes disso, deixa eu trazer aqui um pouco, né, do que a gente tem. Eu vou mudar aqui o nosso monitor de mercado para variação semanal. A gente está fechando de sexta-feira, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, apesar da gente estar tendo essa queda nessa sexta-feira, na semana a gente ainda tem então o Ibovespa acumulando alta, e aqui no monitor de mercado, na variação semanal, o que a gente tem aqui, vou trazer primeiro aqui a ponta negativa, Bancões, Banco Bradesco, vem acumulando perda de 6,5% nessa semana, não à toa, tivemos
muitas notícias em relação a Americanas, aliás, já repercutimos sobre isso aqui hoje. Bradesco não é o único dos bancões, a gente tem Itube 4 também registrando quedas nessa semana, Itube 4 registrando 4,43% de queda, BBDC 3 4,2%, ou seja, os bancões, Itaúsa também aqui acumulando o P dos bancões, mostrando que realmente sentiram o impacto aí dessa questão dessa crise de Americanas. Na análise gráfica, Bradesco, né? O que a gente tem aí para Bradesco, Ricardo? Vamos olhar as preferenciais, as mais negociadas? Então vamos lá. Isso. Bom, a perspectiva de curto prazo muito se deu principalmente por conta desse breakout, né? Quando eu digo breakout, é um forte movimento de baixa que o ativo começou a desenvolver a partir desse ponto, desse grande gap, né? Que a gente observa. Não vou nem mencionar a parte fundamentalista, né? Que levou o ativo a ter essa forte queda, mas eu entendo que o movimento de queda ainda não acabou no papel, né? E eu entendo que a tendência de baixa deve continuar aí no curto e no médio prazo, tá? Se a gente falar em alvo para o papel, né, a gente pode trabalhar com alvo no 12,50, é um alvo factível aí para o curto e médio prazo. Perfeito. Gabriel. Certíssimo. Inclusive, até trazendo a visão aqui para alguns dos maiores credores e fazendo essa análise dentro do mesmo setor, dentro do mesmo segmento, que é esse segmento bancário, nós temos três principais agentes ali que estão sendo afetados nessas últimas semanas pela crise em Americanas, que são Bradesco, a gente acabou de ver BBDC 4, são Santander e BTG Pactual. BTG Pactual tem um movimento até interessante porque é o ativo que está traçando essa grande guerra judicial, teve algumas movimentações bem bruscas desde o anúncio da grande crise de Americanas, é quem estava despontando ali na frente como o maior credor, a gente viu depois que tem alguns acima dele, mas eu gostaria de saber um pouco da sua visão, principalmente para os ativos aqui de BPAC 3, por favor. BPAC 3, vamos olhar aqui. 3. O gráfico, olhando sob a perspectiva mais curta de tempo, né, se a gente olhar a partir desse topo, na região dos 16,40, a tendência continua sendo de baixa, tá? Então a gente vê que o mercado vem desenvolvendo topos mais baixos, né, e fundos mais baixos, certo? Inclusive, recentemente, começou a trabalhar abaixo de um fundo anterior aqui, apesar de não ter, se a gente olhar no gráfico semanal, por exemplo, a gente não vai considerar isso aqui um rompimento ainda, né? Vamos colocar o semanal aqui para a gente olhar. A gente não considera um rompimento ainda pode ser considerado um fundo duplo, né? Mas, de qualquer forma, a minha perspectiva para o papel no curto prazo também não é de alta, não. Enfim, inclusive pode vir visitar a região dos 9,30, 9,40 aqui no curtíssimo prazo, tá? Certíssimo. Agora, puxando as indicações do nosso chat, tem gente lhe recebendo aqui, falando bem-vindo, Ricardo. Acho que é a primeira participação aqui do ano de 2023. Ricardo, que está sempre aqui na nossa programação, é sempre um prazer recebê-lo. Tem gente já pedindo aqui alguns setores mais voltados a commodities, a esse segmento como um todo, inclusive Goal 4 aqui, porque o Helder mandou duas, mas Gerdau Goal 4, por favor, é um segmento aqui que a gente vem chamando bastante atenção desde o início da semana. Pode ter alguma grande movimentação na semana que vem, lembrando, temos reabertura da China e com essa reabertura algumas notícias podem voltar aí a correr pelo mercado. Inclusive essa reabertura da China, esses ativos, né, quando positivamente correlacionados com a commodity, no minério de ferro especificamente, nesse caso, até inclusive de Goal 4, reflete já essa perspectiva positiva de China e de aquecimento, né, de retomada da economia. A gente vê que o ativo continua na tendência de alta, né, inclusive fazendo máximas históricas aí na semana, entre a semana passada e essa semana. A gente está olhando agora um gráfico semanal, a gente diminuir um pouquinho o horizonte de tempo e olhar no diário, a gente vê que o ativo, nos pontuais movimentos de baixa, eles são corretivos, né? São movimentos em que quem já tem o papel embolsa um pouco de lucro, realiza um pouco de lucro, mas a tendência nunca deixou de ser de alta, né? Durante todo esse movimento aqui, a partir do fundo de junho de 2022. Então, enfim, perspectiva de alta e não está com cara de esgotamento nessa tendência de alta ainda não.
perspectiva boa para o Helder, ativo. que estava no nosso chat, fique animado se já está posicionado. Com certeza está posicionado nesse papel, porque o Helder aqui ele vai derrubando um monte de ativos e são os mesmos ativos sempre, então ele sempre quer saber desses Eu acho mesmos... que a carteira dele que ele Acho que a compartilha. carteira dele, quem quer saber da carteira do Helder é só olhar o chat aqui, que tem vários ativos. Ou ele estava buscando uma oportunidade de compra, ou ele realmente tá fissurado aqui com a carteira, bem preocupado. Tem pedido do Daniel Bruno também aqui. Olha tá? só, Daniel Bruno Seron. Isso, ele está pedindo para se a gente puder, né, dar uma olhadinha aqui em Uzi Minas. Uzi 5. Bom, diferentemente da ação da Gerdau, né, a gente vê fazendo topo histórico recentemente, nas últimas semanas, a Uzi Minas ela vem de uma longa tendência de baixa, né? O ativo saiu da região dos R$21 e fez um fundo duplo na região dos R$7. Esse fundo duplo é importante, tá? Vamos marcar aqui, inclusive. Quer dizer que o mercado, os vendedores tentaram, né, eventualmente forçar o preço para baixo de um fundo anterior e aí houve os compradores aqui que acabaram conseguindo segurar essa tendência de baixa nessa segunda tentativa, o que eventualmente causou um movimento de alta nas últimas, a partir das últimas do dia 4, né? Do começo de janeiro, o ativo vem de uma forte valorização, saiu da região dos 7, sendo negociado atualmente a 8,49. Até então, apesar desse fundo duplo ele ser importante, é um importante indicativo de reversão de tendência na análise técnica clássica, a gente precisa ver um pouquinho mais o ativo ganhar momentum, né? Ele precisa acelerar na compra para eventualmente ficar com cara mesmo de reversão da tendência de baixa que vem desde do topo do 21 lá, tá? Então, enfim, eu gostaria de ver o ativo trabalhando acima da região dos 9,60, 9,70, que é um pivô importante aqui no movimento de queda, para eventualmente afirmar que a tendência de queda acabou, tá? Maravilha. Lembrando que o MPK tá mandando aqui, gente. E os likes dessa nossa sexta-feira, todo mundo gosta de uma sexta-feira. Ótima lembrança, hein? Deixem aqui, por favor, os likes no nosso vídeo, apoiem esse nosso serviço. Ricardo aqui fazendo as suas ótimas análises técnicas, a gente trazendo os principais pontos que estão mexendo com o mercado, quais são as notícias do mercado no dia de hoje. Falta só o like de vocês e, claro, lembre-se, já estão inscritos no nosso canal do YouTube, canal que traz aqui as principais informações diárias do mercado financeiro, mas também tem bastante conteúdo aqui, um pouco mais frio, um pouco mais fundamentado, produzido para você que gosta de mercado financeiro. Então, claro, deixem aqui o like para a equipe da BMC News, para o Ricardo Tominaghi que está participando aqui com a gente também. Super obrigado a todos que lembram dos likes aqui no nosso chat e estão mandando um abraço também para o Ricardo. Ricardo, um ativo que eu sei que tem bastante gente preocupado, não vamos dizer assim, mas o ativo ele já correu tão bem no ano passado, ganhou mais de 100%, que o pessoal começa a olhar e falar, cara, será que agora vai perder a força? Será que agora vai parar? Será que agora está numa tendência de estabilização? Que é o ativo de PetroRio, uma Junior Oil que se beneficiou bastante da integração de alguns campos ali de exploração da Petrobras, inclusive anunciou nesta semana a conclusão da aquisição dos campos de Albacora Leste. PetroRio despontou, estava ali em 17, 18 reais, foi para 40, tem gente ali colocando preço-alvo em 45, então disparou no ano passado, continua ganhando valor neste ano. E aí, já foi um bonde que a galera perdeu, esse ativo já está num topo ali, já está perdendo fôlego. Como é que está a sua avaliação? Olhando esse gráfico que está na minha tela, é o gráfico semanal, tá? A gente consegue ter uma perspectiva de mais longo prazo, olhando desde o fundo aqui no auge da pandemia em 2020, né? Março de 2020. A gente vê que é possível identificar, né, que desde o fundo no R$1,86, né, preço ajustado de PRIO, o ativo só subiu, né? Tem algumas fases que representam a mesma explicação de Gerdau, por exemplo. Então, as fases de baixa aqui são investidores já comprados no ativo, embolsando o lucro. Então, assim, essas fases de correção do ativo são as melhores oportunidades para eventualmente entrar nessa tendência de alta. Tá? Aí onde o ativo está, e assim, muito parecido com o gráfico da outra commodity, né, que é Gerdau, novamente fazendo referência, o ativo fazendo o máximo histórico essa semana, né? Assim, não dá para dizer que vai subir mais a partir daí, pode eventualmente vir uma fase de correção. Nunca assim, aí é sobre a minha
minha perspectiva, né, de análise técnica, nunca é recomendado eventualmente comprar numa máxima, enfim, não é pelo menos a metodologia que eu gosto de seguir. Não quer dizer que o ativo vai parar de subir, né? Mas enfim, eu prefiro esperar níveis, momentos em que o ativo ele realiza um movimento de correção, e essas são as melhores oportunidades aí para entrar no ativo, tá? Mas enfim, sem cara nenhuma de esgotamento na tendência de alta. Perfeito. Bom, temos mais pedidos por aqui. A gente tem pedido também para a Petrobras. Eu estava aqui, agora subiu aqui a listinha, porque a lista está subindo aqui, não para de subir. Aqui, o Regis Andrade pediu para a gente dar uma olhada em Petro 4. Gráfico, inclusive, bem parecido com a... Inclusive, obviamente, por ser também altamente positivamente correlacionado com o petróleo, né, com a commodity, mas também a gente vê que desde março de 2020, forte apreciação no ativo, né? A partir do topo na região dos R$33, né, preço ajustado também, topo histórico do ativo, a gente vê um movimento de correção, tá? Difícil dizer, assim, a tendência ainda é de alta, tá? Não tem cara ainda de reversão de tendência, mas, diferentemente de PRIO, que está fazendo máxima histórica, a Petrobras está numa fase de correção, talvez eventualmente sim representando uma boa oportunidade de entrar na compra, né, no ativo. A gente vê que a manutenção da tendência de alta é caracterizada primeiro por topos e fundos mais altos, né? A gente vê que os fundos mais recentes, eles não foram violados por esse movimento de retração, né? Os fundos mais importantes. Então, até que à medida em que se mantém acima da região dos 18,70, que eu diria que é um fundo importante, a perspectiva continua sendo de alta para o ativo aí. Perfeito. Mais um pedido aqui. O Nélio David, ele sempre assiste a gente pela própria plataforma aqui da Nelogica, pelo Profit. Nélio, muito obrigada assim, pela tua participação. Ele está pedindo para dar uma olhada em Sequoia. SEQL3. SEQL3. Sequoia, vamos lá. Tem alguns estudos aqui já no gráfico, vamos apagar para ficar mais fácil a gente enxergar. Bom, a gente não tem tanto histórico desse papel, né? Começou a ser negociado em outubro de 2020, então todo o histórico de negociação do ativo está aqui na tela, tá? A gente vê que após o IPO da empresa, né, a oferta inicial das ações na bolsa, teve alguma apreciação aqui até a região dos R$31, R$31,70, né? Arredondando, e a partir de lá, forte tendência de baixa, tá? A gente vê que, assim, tem alguns sinais, alguns indícios de esgotamento na tendência de baixa, que é, por exemplo, divergência nos osciladores, né, que esse é o IFR, que está aqui na minha tela, e a gente vê também que o volume de negociação vem minguando nessa última perna de baixo, tá? Então isso é um indício, não é confirmação de uma reversão da tendência de baixa ainda, mas é um indício de que eventualmente essa tendência pode ter se esgotado. Então a gente pode ver que vai ser importante observar, se é que vai lá, né? Mas vai ser importante observar o comportamento do preço, né? O price action do ativo na região dos 4,55, fundo anterior aqui, e também tem resistência importante na região dos 5,30. Vou marcar aqui também no gráfico. Essas são uma região importante de resistência para, eventualmente, o ativo reverter essa tendência de baixa que vem desde o topo do 31, tá? Mas, enfim, temos indícios apenas, sem confirmação até então. Maravilha. Se puderes compartilhar a sua tela, por favor, Ricardo. Gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais aberta e aí a gente bate um papo sobre isso. Eu vi alguns analistas olhando para o Ibovespa, olhando para o nosso mercado brasileiro e falando, cara, não é hora de ficar posicionado por longo prazo. Isso aí tem a galera do curto prazo que sempre fala isso, mas não é hora de ficar posicionado no longo prazo. O ideal é começar a fazer algumas operações de médio prazo, de curto prazo, para tentar surfar esse bom momento do Ibovespa, já que a gente tem tantas dúvidas para o mercado a partir deste momento. Há ainda muitas dúvidas para a economia norte-americana, para a economia europeia. Então, é bom aproveitar esses bons momentos do Ibovespa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Realmente a gente está num ótimo momento para operar esse médio prazo? Como que você normalmente atua? E para quem está olhando de fora, querendo se posicionar nesse mercado, querendo operar, já que alguém que não está operando faz um tempo, tem bastante gente que gosta de gráfico, mas que está meio afastado
desesperada do mercado? Você acha que nesses momentos de um pouco de alívio, um respiro, são bons momentos para entrar e começar a operar novamente? Eu considero que sim, Gabriel. Inclusive, eu estou de acordo com a perspectiva dos colegas, né, analistas, que assim, a hora de montar um portfólio para longo prazo acaba sendo majoritariamente vamos chamar de crises, tá? Mas quando o ativo está excessivamente depreciado, né? Como eu mencionei na análise do Ibovespa, o ativo está numa range de negociação, né? Ele está preso entre zonas de suporte e resistência, entre 96, eu vou arredondar os preços, tá? Mas entre 96, 97 mil e os 120 mil, né? Não dá para dizer que está saindo a 110, 115 e que ele vai romper os 120. Então, eventualmente, um investidor que pensa no longo prazo, ele pode acabar entrando numa hora não tão propícia, né? Porque está longe, vamos pensar assim, a gente está mais próximo da zona de resistência do que da zona de suporte. Então, e aí, de novo, validando a opinião dos colegas, que assim, eu também vejo uma oportunidade de explorar mais o curto e o médio prazo, né? Trabalhando nessa faixa de negociação, diversos ativos, oportunidades de compra em diversos ativos pontuais, né? Não todos os ativos, não todos os setores estão sendo beneficiados nesse momento, mas commodities, por exemplo, é um deles, né? Tanto petróleo como minério de ferro, empresas ligadas a petróleo e ligadas a minério de ferro com bom desempenho aí desde 2020, né? Mas enfim, eu penso também dessa forma, tá? Eu concordo que movimentos de curto e médio prazo, eles tendem a oferecer melhores oportunidades, né? Do que eventualmente se posicionar para um buy and hold, para uma carteira de 20, 30 anos, sei lá, alguma coisa de longo prazo, assim, nesse sentido. Perfeito. Bom, deixa eu só trazer mais alguns pedidos aqui de quem está nos acompanhando. Tem um pedido aqui do Augusto, inclusive, é um papel que poucas pessoas pedem, inclusive Camil, nesse momento aqui que ele está pedindo agora. Vamos voltar, vou subir a tela novamente, tá? Joia. Eu gosto de fazer uma análise eu analiso vários tempos gráficos, né? Porque tendência é um conceito relativo, né? A gente tem que pensar primeiro na tendência primária do ativo. Para isso eu costumo usar o gráfico semanal. E no gráfico semanal a gente percebe que o ativo está também, assim como o Ibovespa, fazer uma analogia ao Ibovespa, mas está numa range de negociação, né? Está numa faixa de negociação que compreende entre a região do topo histórico, né, região do 13,90 e um fundo recentemente feito aqui na região do 7,30, tá? Lembrando que zonas de suporte e resistência não é um preço exato, tá? É uma zona de suporte e uma zona de resistência. Então o preço tende a rejeitar essas zonas, né? Então a região que compreende entre o 7,20 e o 8,10 aproximadamente, tem sido sim uma zona de suporte aqui para o ativo importante, tá? Idealmente se mantém acima disso para retomar a tendência de alta de longo prazo, tá? Mas desde o topo, formado em outubro de 2020, o ativo vem numa fase de correção. E aí, de novo, para quem quer se posicionar no longo prazo, enfim, zonas de suporte são as melhores oportunidades aí para eventualmente você alocar os recursos em determinados ativos, independente do ativo, né? Enfim. Perfeito. Bom, mais um pedido aqui é para Itaúsa 4, o José Antônio que está pedindo. Itaúsa 4, joia. Muito parecido o gráfico, inclusive, está marcado aqui. A gente tem uma zona de resistência importante na região dos 9,60, 9,80, tá? O ativo vem trabalhando numa range de negociação, novamente comportamento muito parecido do ativo, mas vem trabalhando nessa faixa de negociação que compreende entre os R$ 7,00 e o 9,80 desde 2020 também. Então, novamente, comportamento muito parecido. As melhores oportunidades são de entrada no ativo, né? E eu estou falando sobre a perspectiva de investir e eu estou falando na compra, tá? Lembrando sempre que é possível, quando a gente fala em análise de curto prazo, é também possível operar do lado vendido. Mas falando sobre a perspectiva do investidor, né? Que quer eventualmente comprar o ativo, zonas de suporte, então região do 7, 7,30 é uma região interessante para eventualmente alocar recurso aí em Itaúsa 4.
Perfeito, então, Ricardo, muito obrigado. Só para poder vocês compartilhar aí sua tela, para poder a gente se despedir de você, desejar um ótimo final de semana, agradecer, claro, a tua participação aqui conosco. Muito obrigada mesmo, obrigada pelo seu tempo e a gente espera aqui mais vezes. Exatamente. Tem um abraço, inclusive, encomendado, tá, dona Débora Oliveira? O professor Alexandre Cabral, que estava passando, indo embora aqui, falou, pô, o Ricardo vem hoje, então manda um abraço para o Ricardo, um abração, então, repassado aqui, terceirizado de Alexandre Cabral. Muito obrigado pela participação de hoje. Grande abraço para vocês também, para eles. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos à disposição aqui. Inclusive, obrigado. Cabral mandou um abraço também para o Anderson. Não sei o que isso quer dizer, depois aí você bate um papo com ele, que eu sei que tem uma história por trás disso. Mais um abraço para o Anderson também, terceirizado de Alexandre Cabral. E eu repasso o recado. Pode deixar. Muito obrigado. Maravilha. Perfeito, obrigada. Tchau, tchau. É isso aí, olha só, Gabriel, esse nosso monitor de mercado, no acumulado na variação semanal, quem vai aparecendo liderando altas ali, CVC. O papel está aí a R$ 5,15, acumulando alta na semana de 23,5. Em seguida, a gente tem Magazine Luiza, quase, 18,5 vai de alta acumulada na semana, para Magalu até agora. Natura também aparecendo nesses destaques, Cielo, setor de de mineração, CSN Mineração aqui, 9% de alta acumulada. E aí é importante lembrar essa questão lá da China, retomada, inclusive, no turismo. A gente trouxe aqui, quem está acompanhando a nossa programação sempre, já está por dentro dessa notícia, o turismo lá na China, que deu uma disparada, já voltou a níveis ali pré-pandemia, inclusive somente nesse feriado do Ano Novo lunar, ou seja, isso com certeza é muito importante. Isso, claro, ajuda realmente na recuperação do preço da commodity. Na ponta negativa, realmente, blocão de bancos, com BBDC 4 liderando as perdas da semana, e Tube 4 em seguida, mas a gente também tem papéis de frigoríficos, BRF, Marfrig, Minerva, aparecendo nesse acumulado aí da semana negativo, no caso, E o Ibovespa, mesmo tendo essa queda aqui de 1,53%, ainda na semana tem uma alta de 0,35%, partindo então para a terceira semana consecutiva aqui de alta desse índice Ibovespa. A gente quase já, próxima semana já é a última semana do primeiro mês do ano, e o primeiro mês do ano já foi, Gabriel? Exatamente. Para quem falava, para quem dizia que o ano no Brasil só começava depois do Carnaval, seja muito bem-vindo a 2023, que a única coisa que não aconteceu foi o ano ficar parado antes do Carnaval. Tudo que tinha para acontecer já aconteceu. A gente teve Americanas, que ano passado estava voando, estava bombando, começou o ano aí com 5 pregões seguidos de alta, declarando recuperação judicial, mais de 40 bi de dívida. A gente tem toda essa crise, essa reabertura da China que está motivando uma alta nos mercados internacionais, tanto aqui no Brasil quanto nos mercados emergentes, principalmente Europa se recuperando, o euro afastando aquela paridade que havia atingido com o dólar. E Débora Oliveira, só fazer uma pequena atualização aqui, essa é uma das últimas atualizações do nosso mercado internacional, já que a gente está se aproximando do fechamento do mercado. Os índices norte-americanos, os 3 principais índices, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, estão perdendo força nesse finalzinho de dia, hein? A sexta-feira, como eu mencionava, a gente estava bem distante do fechamento do mercado quando começamos o programa. No meio do programa demos outra atualização e agora, nos aproximando aqui do fechamento do mercado, apenas 6 minutinhos para o fechamento do mercado norte-americano, nós temos os principais índices perdendo tração, perdendo força. Então a sexta-feira foi bem agitada. Então a gente teve uma disparada e agora um recuo não tão severo, mas ainda bem significativo para o mercado norte-americano. Dow Jones praticamente em estabilidade, 0,12% de alta, S&P 500 0,30% de alta, e agora a Nasdaq, que ganhava ali próximo de 1,5%, 1,6% de valor, agora oscilando entre 1 e 1,1 de variação positiva. Então, 1% de ganho de valor para Nasdaq neste finalzinho de pregão. Nasdaq está ganhando bastante, agora reduzindo um pouco esses ganhos ao final da sexta-feira, Débora. Isso aí, uma última notícia em relação a Americanas. Americanas entrou com recurso no TJSP contra a decisão de primeira instância que determina a busca e apreensão de e-mails de diretores e conselheiros da Americanas. A varejista disse que não foi ainda notificada da decisão, mas pediu esse efeito suspensivo da liminar que foi obtida na véspera pelo Banco Bradesco. Essa é uma das últimas informações, então, que sai nesse momento aqui de Americanas, viu, Gabriel? Ou seja, mais uma movimentação
né, nessa novela mexicana, porque isso já virou novela mexicana, né? Cenas para os próximos capítulos sempre já estão garantidas. É Lost, vai ter 55 temporadas, a gente não vai entender mais nada, aquilo que acontecia na temporada anterior já não acontece mais, vai virar uma bagunça, a gente vai ter que acompanhar esses capítulos. Eu trouxe aqui, dona Débora Oliveira, as principais variações positivas e negativas do nosso mês, do nosso ano de 2023. A gente pode ver, destacar aqui alguns ativos que estão caminhando bastante nesse comecinho de ano. Magazine Luiza, claro, com a crise de Americanas, uma das maiores concorrentes e, claro, disputando esse capital aportado no segmento, os fundos têm que se realocar depois de toda essa crise com Americanas. Magazine Luiza, principal destaque positivo do ano, 65,53% de alta. CSN Mineração, 26,46%. E a gente pode destacar os ativos aqui voltados a commodities, Débora. Tem aqui, ó, CSN Siderurgia Nacional, 25%, junto com CSN Mineração, despontando bastante aqui, ó, nesse comecinho de ano, os dois ativos disparando 25% e 26%. 3R Petróleo, como mencionávamos aí, com aquela integração de alguns ativos, aquelas prévias operacionais que indicavam um aumento de 92% na produção diária de barris de petróleo, de barris de óleo equivalente lá pela 3R Petróleo. Nós temos aqui, ó, 22,36%. Ganhou bastante valor nas primeiras 2 semanas, agora está dando uma murchada. Vamos, claro, esperar os resultados operacionais que começam a ser divulgados já na próxima semana. Pão de Açúcar, Pecar também aqui, ó, 20,46%, mas como eu mencionava, commodities, nós temos aqui também Uzi Minas, 18,72%. Gerdau Metalúrgica também entre as maiores altas e Gerdau também aqui, ó, os dois ativos despontando na frente, ganhando bastante valor. PetroRio, que também é uma Junior Oil, também pertence ao mesmo segmento dentro do setor de petróleo que a 3R Petróleo, nós temos 12,23% de alta. Nós temos também aqui, ó, Minerva com 12,38%. Então, commodities como um todo, tanto as energéticas quanto as metálicas e algumas proteínas animais, nós temos aqui em bom patamar nesse início de ano. Embraer, Cirela, Natura também integram essas maiores altas do nosso índice. E Telefônica, 8,18%. A empresa emitiu um comunicado falando que não faz a mínima ideia de por que esse ativo está se mexendo tanto nesse início de ano, mas, claro, 8,18% de alta. Do outro lado, do lado negativo, do lado negro da força aqui, nós temos Alpargatas, pior ativo em desempenho deste início de ano, pelo menos dos ativos que integram o nosso principal índice acionário, 14,06% de queda. BPAC, que se envolve diretamente nessa grande crise, eu mencionava nas nossas análises aqui há pouco com o Ricardo Tominaga, BTG Pactual perdendo bastante valor, claro. É um dos protagonistas dessa guerra judicial com Americanas, inclusive conseguiu novamente um bloqueio do patrimônio de Americanas de mais de R$1 bilhão, 11,02% de queda para as units de BPAC, de BTG Pactual. MRV também perdendo bastante valor, 9,87%. Localweb também cai, um ativo ali voltado mais ao setor de tecnologia, 9,54%. E como nós mencionávamos no começo do ano que o ativo não parava de cair, agora deu uma arrefecida, mas ainda em movimento negativo. Nós temos aqui, ó, São Martinho com mais de 8% de queda. São Martinho que respondeu muito mal à extensão daquela isenção tributária sobre os combustíveis. Claro, essa isenção ela vai ser discutida já ao final desse primeiro trimestre, pode beneficiar ou não se retornarem os impostos ali aos combustíveis. A São Martinho perde bastante valor ao longo desse comecinho de ano. Nós temos também aqui Apvida, Raizen também em patamar negativo, Marfrig e o Dux completam essa cabeça aqui dos ativos em patamar negativo, essas maiores variações negativas do nosso ano de 2023. Então o ano está bem agitado, a gente tem bastante oscilação positiva e negativa, e o Ibov, claro, saiu aqui dessa região dos 103 mil pontos e chegou, claro, aos 112 mil pontos. A gente conseguiu bater os 114, mas não conseguimos segurar nessa semana. Então 112.440 pontos agora o Ibovespa. Uma boa recuperação desde o início do ano. É isso aí, seu Gabriel Monteiro. E com isso, a gente vai encerrando esse Top News essa sexta-feira, chegando aí ao finalzinho da nossa programação aqui no Top News, só que a programação da BMC News não para por aqui, como você sabe. Na sequência, a gente tem um Deepcast com a Langani, que vai conversar com a Gabi Frantz. Ela vai falar sobre a importância da meditação
Exatamente isso, é importante sim, principalmente com tanta correria, tanta loucura, a gente precisa parar um pouco e respirar. Então você vai continuar aqui na nossa programação e a gente está de volta na segunda-feira, né, Gabriel? Exatamente, a Débora Oliveira vai abrir esse mercado aqui para vocês já no BMC News e eu continuando herdando essa atualização de mercado a 1h30 com o BMC Stock. Trarei as principais notícias que movimentam o nosso mercado financeiro e, claro, os principais ativos em movimento, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. A gente vai tirar uma leve folga, vai dar uma descansada no final de semana e já na segunda-feira tem atualização de mercado quentinha para todos que estão acompanhando aqui a programação da BMC News. Infelizmente, nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, tem um papo super bacana sobre meditação logo em seguida, depois do intervalo. É isso aí. Então, obrigada pela audiência, todo mundo, pela companhia de vocês. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau. BMC News, informação que gera valor.